Estou de volta, há 4 meses aí longe do canal, sem publicar. Estive bastante ocupado nesse meio tempo aí, não tive como me dedicar ao canal, mas vai continuar isso aqui. Não com a mesma frequência de publicações, mas o canal aqui nunca vai acabar. E hoje eu vou responder uma pergunta que muitos se fazem, né? Será que o Brasil tem jeito ainda? Tem solução? Tem conserto esse país? No sentido de o Brasil pode se tornar ainda um país desenvolvido? Nós seremos eternamente reféns do passado? Tem como romper com o ciclo vicioso do subdesenvolvimento? E para responder isso eu vou fazer uma associação com a reestruturação do Flamengo que aconteceu a partir de 2013. Muitos devem achar um absurdo esse tipo de associação, talvez por desconhecer como é que funciona um clube de futebol que é uma associação. Sobretudo um clube grande, um clube de massa, como é que as coisas funcionam e como é difícil você reestruturar financeiramente um clube que está atolado em dívidas, né? Essa é uma tarefa extremamente difícil, porque não basta você economizar para pagar dívidas, você precisa economizar para pagar suas dívidas e ao mesmo tempo não ser rebaixado, montar um time suficiente para não correr o risco de ser rebaixado. Então ficar numa corda bamba nesse período de reestruturação. Isso aconteceu com o Flamengo durante os 2 primeiros anos de reestruturação, 2013 e 2014. O clube ficou numa corda bamba ali, tendo que montar times modestos, mas ao mesmo tempo suficiente para conseguir permanecer na Série A. É uma coisa então muito difícil, tanto que o Vasco, Cruzeiro e Botafogo não conseguiram e tiveram que se render a SAFs, a vender, né? Agora, esses 3 times agora, a parte do futebol tem um dono. Um clube de futebol que está institucionalmente configurado como uma associação, ela se estrutura de maneira de certa forma parecida com uma república, porque você tem ali, você não tem dono, você tem alguém que exerce o cargo de presidente durante um certo tempo, de acordo com o estatuto, né? 3 anos ou 4 anos, enfim. Vai ter os diretores de departamento e tem um conselho deliberativo. A maioria das decisões, pelo menos as principais decisões, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Por exemplo, a aprovação do orçamento passa pelo Conselho. E esse Conselho é dividido em vários grupos políticos. Tem um grupo da situação, um grupo da oposição e por aí vai. Existe sabotagem, grupos de oposição que tentam sabotar a gestão, que fica feliz quando o time perde, justamente porque a crise é boa para depois ele ganhar a próxima eleição. Enfim, é uma disputa política dentro de um clube que se assemelha muito à disputa política que acontece no Congresso Nacional. Claro, guardar as suas devidas proporções, tem evidentemente diferenças, mas a estrutura se assemelha um pouco. Por isso também que reestruturar financeiramente um clube é extremamente difícil, é muito difícil. Mas é possível, o Flamengo conseguiu, eu vou contar um pouco dessa história e eu vou aqui identificar quais foram os elementos importantes para o Flamengo conseguir fazer essa reestruturação e fazer uma associação mostrando como que esses também são os elementos necessários para que a gente consiga mudar o Brasil de patamar pela via da política. Até 2012, a visão que se tinha em relação ao Flamengo é muito parecida com a visão que nós temos do Brasil atualmente, de que não tem mais jeito. O Flamengo não tem mais jeito, o Flamengo é essa bagunça aí, vai ser eternamente. Tem uma guerra política lá dentro de vários grupos políticos aqui, isso não vai se resolver nunca. E esse sonho que os flamenguistas tinham do clube se organizar era um sonho bem distante da mesma forma como a gente pensa o Brasil hoje. Mas a disputa eleitoral ali, durante a disputa eleitoral de 2012, né, a gestão assumiu em 2013, já surgiu ali o primeiro elemento necessário para se fazer uma reestruturação, que é o choque de imagem. Um grupo de executivos montou uma chapa e se tornou logo a favorita para poder vencer a eleição e gerou de imediato um choque de imagem no sentido de que, olha, agora a coisa vai. Agora não é qualquer pessoa, agora é um grupo de executivos, gente que participou da gestão, que participou da cúpula de grandes empresas e que vai agora assumir o Flamengo. Agora vai. Agora é diferente. Agora a bagunça acabou. Então, o primeiro elemento que eu quero dizer, são 3 elementos. O primeiro deles é choque de imagem. Certo? Até porque quando você gera um choque de imagem, você já muda completamente a expectativa de todos os atores envolvidos ali
ou possíveis atores envolvidos em relação ao seu clube. E esse choque de imagem, ele é extremamente importante e foi extremamente importante para o Flamengo, porque o processo de reestruturação demora anos, demora um tempo, só que você precisa de resultados imediatos. Alguns resultados precisam ser imediatos e esse choque de imagem é extremamente importante para isso. Então, logo em 2013, quando a gestão Bandeira de Melo assumiu, o Flamengo já conseguiu fechar contratações que antes não conseguia. Até 2012, o Flamengo disputava com qualquer time a contratação de um jogador e perdia. Disputava com o Curitiba e perdia. Disputava com, sei lá, América Mineira e perdia a contratação, porque ninguém queria jogar no Flamengo, a verdade é essa. Quase ninguém queria jogar no Flamengo. Quando tinha uma outra opção razoável, eu escolhia a outra opção. Essa chave foi virada a partir de 2013 porque gerou esse choque de imagem, no sentido de que, olha, agora é um novo Flamengo. Agora mudou. Então, houve uma reviravolta aí na confiança de todos os envolvidos no futebol em relação à instituição Flamengo. Então, esse é o primeiro ponto, assim, extremamente importante. Precisa, em um processo como esse, de virada de chave, de mudança de patamar, de reestruturação, primeiramente ter um choque de imagem. Gerar um impacto em relação à confiança. E o segundo aspecto é a atitude. É ter coragem para tomar medidas impopulares, medidas que vão desagradar a torcida, que naquela época desagradaram grande parte da torcida, medidas que vão desagradar a torcida organizada e por aí vai. E isso foi feito. Aí, só para citar como exemplo, o fato mais emblemático logo em 2013 foi o Flamengo devolver o Wagner Love para o CSKA, um jogador extremamente identificado com a torcida, mas precisava economizar, e o Wagner Love ele não trazia dentro de campo o retorno compatível com o investimento. Então o Flamengo não tinha pagado o valor todo ao CSKA ainda, entrou em um acordo de devolver o Wagner Love e esquecer o que faltava, o valor que faltava a ser pago ainda para o CSKA, e foi uma atitude bem polêmica, dentre outras atitudes polêmicas da diretoria, mas precisa ser impopular. Não tem como você reestruturar um clube cheio de vícios ali ao longo de décadas e décadas sem tomar atitudes impopulares. Precisa então ter esse outro elemento extremamente importante, a atitude, a coragem. E o terceiro elemento, talvez até o mais importante de todos, é a competência na gestão que esse grupo de executivos liderado pelo Bandeira de Melo teve ao longo dos 6 anos que ficou à frente do Flamengo, né? E conseguiu fazer essa reestruturação. Mas foi um processo difícil. Os 2 primeiros anos, como eu falei, né? Houve essa coisa da corda bamba, de ter que montar times modestos, mas não poder cair e ficar naquela corda bamba. Conseguiu não ser rebaixado, e aí depois, a partir de 2015, colocou a cabeça para fora da água, começou a respirar e começou a fazer grandes contratações, e isso culminou no que todo mundo já sabe, né? Na quantidade absurda de títulos aí que o Flamengo ganhou nos últimos anos, dos Libertadores, dos Brasileiros, Copa do Brasil, enfim, essa parte que todo mundo já sabe. Então eu levantei aqui 3 elementos que fizeram parte do processo de reestruturação do Flamengo: choque de imagem, atitude e competência na gestão. Esses 3 elementos são os mesmos que são necessários para que um líder político faça o Brasil mudar de patamar, faça uma reestruturação, vamos dizer assim, no Brasil, e faça com que a gente suba um degrau nessa escada aí do desenvolvimento. Para mudar um país pela via da política, primeiramente você tem que ter uma liderança. Um sujeito que seja não apenas popular, mas que traga esse choque de imagem, no sentido de que, olha, tá vindo ele aí e agora a coisa vai mudar. Agora a coisa ficou séria, com ele é diferente. Tem que trazer logo esse impacto, esse choque de imagem. E tem que ser muito popular ao mesmo tempo. Porque assim, muita gente fica falando que o Brasil não tem mais jeito por causa do Centrão. O Centrão é que manda na política e tal, e eles nunca vão estar interessados em fazer a coisa certa. Só que o Centrão é o seguinte: o Centrão é um grupo de políticos ali que estão ali para servir a si mesmos e a seu partido político. Basicamente, na média, claro, com raríssimas exceções, enfim. Só que esses caras não são burros. Se você tem um presidente ali que cause esse choque de imagem, que seja muito popular, que tenha tipo mais de 80% de aprovação, 85% de aprovação, todo deputado vai querer estar do lado dele. É uma questão de esperteza, não tem nada a ver com pensar num país, né? Tá pensando nele mesmo, no umbigo dele.
Só que todo mundo precisa estar do lado de um cara que tem 85% de aprovação. Quanto maior a aprovação, quanto maior o índice de aprovação de um presidente, mais fácil é negociar com o Congresso. É assim que as coisas são. É assim que as coisas funcionam. Então, se você tem um sujeito que traz esse impacto de imagem, esse choque de imagem, e que seja extremamente popular, ele abre um espaço para fazer as reformas que a gente precisa. E aí, é claro, precisa ser um sujeito que seja carismático, que tenha uma grande habilidade política, que seja muito competente e que tenha uma ótima imagem perante a sociedade, ou seja, um histórico ilibado, sem histórico de corrupção, evidentemente, nada disso. Tem que ser uma liderança política muito forte. E o segundo aspecto que eu apontei se aplica também à atitude. Para mudar o Brasil, você vai ter que executar políticas que são impopulares. Principalmente a reforma administrativa. Não vou entrar em detalhes aqui, já falei em vários outros vídeos. Reforma administrativa é a principal, é a reforma mais importante para o Brasil, né? E ela é extremamente impopular, inclusive a esquerda é contra. Então, o segundo aspecto é conseguir ser essa figura que cause esse choque de imagem, no sentido de choque de credibilidade, e ter a atitude suficiente para fazer as reformas impopulares que a gente precisa. Aí vai da habilidade também de conseguir convencer a população de que aquilo é necessário e tal. Por isso que eu falei que precisa ser uma grande liderança política. E o terceiro e último aspecto, que é o mais óbvio de todos, é a competência na gestão. Precisa ser muito competente, precisa de um tempo também. Em um mandato só não consegue, mas em 2 mandatos você já consegue dar pelo menos um start ali para que se inicie o processo de mudança, né? Se você aprova as principais reformas necessárias, aí você dá um start pelo menos, e você tendo uma sequência de um outro governo também que tem uma linha parecida, você consegue então mudar o país de patamar, né? Só para deixar como exemplo, para não ficar parecendo que tem gente que pensa que ninguém conseguiu fazer isso, né? O Singapura conseguiu. Singapura até início dos anos 60 era tipo um Brasil, era um país emergente. 30 anos depois, Singapura era um país desenvolvido. 30 anos foi o suficiente para Singapura mudar de patamar, deixar de ser uma economia intermediária para ser uma grande economia e um país desenvolvido. Hoje, Singapura causa inveja europeu. E é considerado um país de desenvolvimento tardio, né? O nome que os economistas usam, os economistas do desenvolvimento, né? Usam país de desenvolvimento tardio, no sentido de que foi depois da Europa, depois dos Estados Unidos e tal, que esses países conseguiram se desenvolver, justamente porque na década de 60 Singapura implementou um plano de desenvolvimento econômico, executou um plano. Esse é um exemplo, tem outros exemplos também. Então assim, é possível fazer. É possível, é difícil, se fosse fácil já tinham feito. Não só no Brasil, em outros países também estão numa situação parecida com a gente, aqui na América do Sul inclusive. Se fosse fácil, vários já tinham feito, é difícil. É muito difícil, mas é possível. A gente não pode ficar refém da história, sabe? O Brasil passou por coisas horríveis no passado e tal. Sim, passou, mas não tem como pegar uma máquina do tempo e voltar, não. A gente tem que resolver a nossa situação. E para quem quiser comprar o meu curso de Teoria Econômica Aplicada a Políticas do Governo, que está lá na plataforma Udemy, eu vou deixar aqui um comentário fixado, já com o link para você acessar com o cupom de desconto, com preço promocional, que é válido por 5 dias. Aí vejam lá o precinho, tá bem barato. E é isso, quem gostou do vídeo dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilha bastante esse vídeo aí.